tudo bem? Mais um bate-papo sobre mercado imobiliário e aqui hoje eu tenho a grata satisfação de ter um time de elite aqui nessa mesa. Eu tenho Jorge Ayub, grande amigo de longas datas, longas viagens, longos choros e longas alegrias no mercado imobiliário, que hoje é CEO da Punc. E a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória do Jorge no mercado imobiliário, como é que as nossas vidas se cruzam e se descruzam e se cruzam e se descruzam no próprio mercado. Tenho aqui Rodrigo Viegas, que é CEO da Many Imóveis, que também trabalha com educação, né, para o mercado imobiliário. E tem aqui Daniele Barroco, posicionadíssima aqui como corretora autônoma em Manaus, no mercado imobiliário de alto luxo. Para a gente começar, eu vou começar apresentando os atores desse elenco que a gente tem aqui. Jorge Ayub, querido, amado. Que honra recebê-lo aqui. A honra é toda minha. Tony, você falando dessa forma, assim, brincadeira à parte, mas você é uma pessoa tão querida e a gente tem realmente uma trajetória. E conversando agora, assim, entre a gente, me fez recordar tanta coisa bacana. E que algumas coisas a gente não pode nem falar por aqui, né? Uhum. Mas é uma trajetória muito bacana mesmo. É, sim, cara. A gente tem uma história juntos. Os nossos cabelos prateados, eles não são pintados à toa, né, cara? Eles são assim. Jorginho, eu sei e tenho ideia de muita coisa, mas conta para os corretores que estão principalmente nos assistindo, como é que Jorge Ayub entrou no mercado imobiliário. Como foi essa história? Como foi essa aparição? Como o meu amigo e querido Rodrigo falou, a minha história é um pouco mais romântica, então, né? Eu vim de uma longa trajetória de vendas na minha vida, em todos os setores, vários setores, desde da minha adolescência, com 17 anos, no Rio de Janeiro, trabalhando na Bolsa de Valores, passei por importação, passei por dono de restaurante, passei por representante de cerveja e outras coisas, distribuidor, uma série de coisas. E sempre no comércio? Sempre. É uma coisa que realmente eu sou apaixonado. E em 2007, 2008, fui convidado pelo meu antigo sócio, o Augusto, que eu sempre recordo com muito carinho, porque realmente é um grande amigo até hoje. E eu entrei no mercado já não como corretor solo. Eu já entrei já dentro de uma imobiliária formada, que era a Sei Castro, e ela estava também iniciando, mas assim, com um volume enorme, principalmente pela época, né, que Manaus teve um boom formidável de grandes incorporadoras chegando aqui, aterrissando por aqui. E nessa trajetória foi bem interessante, porque eu pude te conhecer de um lado e depois do outro lado. Do outro lado, exatamente. Trabalhei com vocês, inclusive. Eu diria que você é um dos mais completos que tem no mercado, porque você trabalhou em tudo que é área, né? E realmente você conhece muito. E isso foi muito bacana quando a gente se conheceu. Eu recordo, acho que você não se recorda quando a gente se conheceu, mas foi lá no Parque Ponta Negra, você ainda com aquele stand bonito, você era o todo-poderoso da grande... Deus seja louvado. Não, você, a gente não conseguia chegar em você, tinha que pisar em ovos e o caramba. E eu pedi pra moça me anunciar, eu vi você lá numa mesa lá, falando com duas pessoas, você olhou pra mim e falou que estava ocupado. E não me atendeu. Mas eu que cara malvado. Mas eu lembro disso, você não lembra disso? Eu acho que eu nunca tinha falado. Pra falar isso olhando nos teus olhos. Seus olhos aqui, pra todo mundo saber. E foi assim mesmo, você não me atendeu. Fiquei lá esperando, porque eu falei, não, daqui eu não saio sem falar com ele. Porque eu, na verdade, lá como incorporador, eu queria ter na nossa carteira da imobiliária a empresa de vocês. E você era uma coisa assim extremamente blindada e ali... Mercados muito diferentes. Muito diferente. Mas naquela época era assim. E para quem tá assistindo a gente, ouvindo a gente, não tem noção do que era isso. O mercado de 2007, 2008, a gente tinha uma velocidade... A gente não tinha
toda essa tecnologia para nos auxiliar, tudo era muito mecânico, tudo muito manual, e as coisas não paravam de acontecer. Verdade. A gente tinha um mercado naquela época, Jorge, que era impressionante. Ele tinha uma carência de profissionais, não tinha gente para suprir, e quem estava suprindo também não sabia o que estava fazendo. É isso aí. Você vê? A gente veio de um mercado imobiliário que a gente aprendeu literalmente no chicote. E você lembrou bem, porque Era isso aí. era um mercado nesse formato e que você conhecia todo mundo. Exato. Né? É. A gente acabava conhecendo os parceiros, os concorrentes, todo mundo ali fazia o mesmo coisa. Hoje tá uma coisa mais distante, é mais difícil, né? Hoje você ter essa interlocução com muitos, né? Tem razão. E aliás, isso a gente já falou, eu acho que merece um grande podcast teu, assim, eu acho que uma mesa Quando a farta gente estava aqui, em Fortaleza porque- da última vez, né? porque eu sei que você conhece muito bem desse mercado, principalmente o mercado de Manaus. Você sabe de tudo e principalmente dos personagens. Fazer um podcast de história. Ou se quiser, se quiser tornar o negócio mais leve ainda, um podcast só de fofoca. Você fala assim, acredite. Que era só fofoca. É, Só obrigado, fofoca. a gente tinha que dizer assim, acredite se quiser. Mas eu vou te contar uma história que você não tem ideia. E é isso, cara. É isso. A minha trajetória com o Jorge, ela já andou muito, a gente já viajou, foi pra fora estudar um pouquinho o mercado, pra voltar de novo. E a gente vai falar sobre isso aqui, Jorge. É um prazer ter você Prazer aqui. todo meu. Foi um Sempre uma prazer ter alegria. mercado imobiliário na vida dos dois. Né? Tem aqui comigo também, Rodrigo Viegas, que as nossas vidas se cruzaram com você no Cresce. Eu já conheci Rodrigo Viegas Isso. no Cresce auxiliando Pascoal. Antes da versão agora de Paulo Júnior. Isso. Mas nessa época eu acho que era formando em Direito. Não sei se você já era Era formado. corretor nessa época? Já né? era corretor. Eu, já era... nessa época eu acho que estava no início da faculdade, talvez. E aí justamente é quando entra minha história, o início da minha história no mercado imobiliário. Que é o que a gente Que não é romântica como a do Jorge. que a gente tava brincando agora. Porque um ponto que o Jorge trouxe da história dele, eu acho que a minha se assemelha muito mais a boa parte dos colegas, a da Dani também, é que a gente começa como corretor. E ninguém tem, pelo menos hoje isso já é um pouco diferente, eu sou um dos que defende isso, ninguém tem o sonho de se tornar corretor de imóveis. Pelo menos na minha época não era assim. Hoje eu já escuto crianças falando isso. E isso é bacana pra caramba. Nós estávamos em São Paulo agora, né? Até o Sérgio Lange falava sobre isso, que a família dele Grande hoje Sérgio. já fala isso e o pai dele se tornou corretor, ou seja, vendo esse movimento, desperta o interesse. Mas naquela época, 15, 16 anos atrás, não era assim. Né? Então, quando eu entrei foi porque um dos meus negócios que era mais rentável, que entrei nesse negócio por networking, sem dinheiro, obviamente, porque a gente vem de um outro momento financeiro ali e quebrou esse negócio. E o mercado imobiliário se tornou uma alternativa. Justamente pela amizade que eu tinha com o Pascoal, que sempre dizia que o mercado imobiliário era uma coisa muito legal, muito bacana. É um apaixonado, Pascoal. Vamos lá? Um bom vendedor, Ele bom corretor. ele E aí é um vendia o apaixonado, mercado ele é um imobiliário. apaixonado. Mas eu estava num outro momento de vida, muito bem obrigado. Falei, que mercado imobiliário que nada. Até que a vida dá aquelas reviravoltas e o mercado imobiliário se tornou uma alternativa, eu diria que até a única. E aí quando entrei ainda meio descrente no mercado imobiliário como corretor de imóveis, mas muito curioso. Já tinha network e curioso. Então, acredito que eram características necessárias para começar a andar ali no mercado imobiliário. E aí, comecei a... Uma pitadinha de necessidade nessa Sem história. dúvida, porque a necessidade foi o que fez entrar. Porque ele já me falava isso várias vezes, então eu sou muito grato, inclusive, a toda a orientação e tudo mais. E a primeira pessoa, acredito, que eu conheci foi o próprio Paulinho, um grande irmão, nosso atual presidente do Cresce. Verdade. Que brifou a vida real do mercado imobiliário. Logo depois ia ter o lançamento de... Não lembro qual empreendimento. Acredito que talvez do lado do Atmosfera ali, hoje o nome da Singulari. acredito que teria o lançamento do Singular próximo. Foi nessa mesma época. Eu entrei no stand lotado, uma coisa... E ali eu comecei a me deparar com um mercado completamente diferente. Mas como tinha network e também vinha de um negócio de vendas que era carro, né? O outro negócio era uma locadora de carro, enfim, acabava que tinha que conhecer também de produto, tudo aquilo que a gente conversou até agora. Então a minha entrada foi muito aí. A minha curiosidade, e aí a formação jurídica e tudo mais, foi o que me fez ser eleito junto lá com a próxima diretoria no primeiro mandato do Cresce. Hoje eu devo estar no 6º mandato do Cresce como conselheiro,
Tem uma curiosidade para quem está assistindo a gente que não sabe como é feito isso. Você foi nosso conselheiro também. Sim. No conselho elege-se os conselheiros. Eu também fui conselheiro. Você é verdade. O Jorge foi mais de um mandato, inclusive. Foi só um. E a gente elege os conselheiros e esses conselheiros elegem a diretoria. E dali, uma grande história aí de mais de 10 anos lá dentro, onde me ensinou muito. Em paralelo a isso, teve a primeira imobiliária, a primeira empresa, que foi a RV, que levava meu nome. E ali, de novo, na network, gritando e fazendo com que a gente pudesse aprender muito mais. E essa empresa foi o que abriu as portas, de fato, para eu entrar no mercado imobiliário como corretor efetivo. Então, como tinha muito network, acabou que eu comecei a trabalhar muito com área, algo que meu amigo Jorge domina muito bem, e isso começou a me dar algum dinheiro. E aí eu comecei a gostar bem do mercado imobiliário. Porque, naturalmente, você entende, e aí Você sabe que o bolso é a parte mais sensível do corpo humano. E eu te confesso, Tony, eu te confesso que eu não tinha noção de que o mercado imobiliário era tão rentável. Óbvio porque naquela época a gente não falava de sucesso. Isso é algo que era muito difícil ter referência. Você via um outro tendo alguma coisa de sucesso, entrega, mas você não conseguia referenciar as pessoas de sucesso que não empresários, incorporadores, mas corretores de sucesso era muito pequeno. Acho que não tinha alguém que você conseguia falar. Hoje, graças a Deus, sim, a gente percebe profissionais, seja empresário ou não, com sucesso. Isso é legal, porque com as redes sociais a gente amplifica isso, né? Naquela época não tinha. Então, isso me deixava muito curioso. Então, a área foi algo que, implantação de algumas empresas aqui, isso me ensinou muito. Moleque, pegando porrada em várias reuniões. Eu me lembro de uma reunião com uma empresa espanhola, francesa, enfim, que eram 24 advogados. E um só era paulista. Todos os outros, eles eram de fora do Brasil. E todos eles tentando falar, e eu lá, moleque, ainda não era formado, eu acredito, não me lembro. Mas o fato era que era um juridiquês absurdo, e ali eu aprendi uma grande lição, num contrato. Com tanta gente boa na mesa, não discute contrato não, deixa que eles discutem, porque eles estão lá para isso. A gente fica caladinho e fica ouvindo. Isso aí. E aí, assim foi o início da história, e depois, com tantas coisas acontecendo, surgiu a Main Imóveis, que é hoje atual, onde você é CEO. Atual empresa aí, nossa empresa, que completa 10 anos ano que vem só da marca Main, que é uma empresa hoje especializada aí no alto padrão aqui na cidade de Manaus em duas áreas, na região Centro-Sul e na região da Ponta Negra. Porque a gente entende que o cliente da Ponta Negra migra para Centro-Sul e vice-versa, dependendo do momento de vida. E algumas outras áreas aí, né? Tem a escola, que a gente vai falar no decorrer do nosso papo, tem a Operação de São Paulo, tem a Operação de Miami, tem a nossa sociedade aqui, e tantas outras surpresas aí que o mercado traz pra gente, e eu tô feliz de estar aqui hoje contigo, estar aqui com o meu amigo Jorge, com a minha amiga Dani, falando de algo que eu posso te dizer que eu respiro o mercado imobiliário 24 horas por dia. Então, a gente vive aqui a vida real do mercado imobiliário. E que não são só fotos bonitas do Instagram, não são só vídeos bem produzidos, é a vida real. É a vida real onde a gente perde negócio, onde a gente às vezes comete alguma besteira e tem que corrigir. Não existe profissional perfeito, então quem tá ouvindo a gente aqui, saiba que o seu problema também é nosso problema, que a gente passa por isso todo dia. E você fala uma frase que eu gosto muito: mesmo você na incorporadora, você é corretor. E as pessoas acabam não entendendo a sua colocação muitas das vezes, mas você é corretor de corretores. Né? Exato. Você tem um posicionamento. Essa frase eu adoro. Você tem um posicionamento que de fato ajuda os corretores na ponta a fazerem um trabalho que muitas das vezes ele precisa desse corretor de corretor. Então, eu tô aqui usando esse espaço para te parabenizar, te agradecer, porque a gente já teve em outros momentos onde você foi a base que a gente precisava, né, para fazer alguma obrigado. coisa. Então, fico feliz. É um prazer estar aqui, meu amigo. É um prazer, rapaz, massagem no ego, né? Hoje tá, né? E agora, Dani Barroco. Eu mesma. Você tá ruivíssima, né? Entre os homens aqui. Dani Barroco também é uma personagem aqui que eu já conheço há longos anos. Na verdade, os dois eu já conheci voando ou talvez apanhando junto comigo. A Dani eu já tinha apanhado um pouco mais, porque ela é mais nova que nós um pouco no mercado. E me lembro que ela entrou num stand já, ainda, não lembro se você era corretora, se você era recepcionista. Conta pra nós como foi essa história. Então, eu entrei no mercado imobiliário em 2010, né? Eu já vinha de um currículo de vendas, né? Sempre trabalhei com vendas, trabalhei no shopping por muito tempo e sempre gostei muito de vender. E assim, sempre me destaquei nas empresas que eu trabalhava. Então, assim, eu tinha realmente já uma paixão por vender. E eu lembro que na época
Eu sonhava em ser corretora. Como ele falou que tem muita gente que não sonhava, eu sonhava. Legal. Por que que eu vou te contar isso? Eu lembro que eu trabalhava na Bicho da Seda, aquela empresa de uniformes, sabe ali no São Sei. Jorge? Nossa. E aí eu tinha uma amiga, a Mônica Cardoso, inclusive. Moniquinha, nossa, que legal. E ela era corretora. E aí eu soube que ela recebeu uma comissão, que era uma comissão alta. Eu fiquei, meu Deus, eu tô aqui vendendo isso aqui, ganhando R$ 500. Meu salário era R$ 500 na época. E a Mônica vendeu um imóvel, ganhou tudo isso. Eu falei, não, eu tenho que ser corretora. Aí botei na minha cabeça. E aí eu ligava para Brasil Brokers, assim, vocês estão precisando de corretores? Aí, não estamos. Eu ficava, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí toda semana eu ligava para lá. Até que o Anderson Mota tava com uma corredeira na minha casa. Aí em Goiânia, tá voando. Gente Até que o boa. Anderson Mota atendeu, né? Que sempre caía na recepcionista. Aí nesse dia caiu nele. Ela não tava lá, graças a Deus. Aí ele falou assim: eu tô precisando, pode vir aqui comigo. Não sei o que. Eu falei, caramba, é agora. Aí fui lá. Aí conversei com o Anderson, ele me colocou numa equipe, né? E essa equipe era do Minha Casa Minha Vida. Eu comecei no Minha Casa Minha Vida. E eu não tinha carro, não tinha nada, né, na verdade. E aí, meu plantão era na Barreira, todos os dias. Totalville. Totalville. E no Totalville, era Minha Casa Minha Vida, você tinha que fazer aquela simulação no computador. Aí eu peguei, parcelei o notebook lá no cartão do papai, no Carrefour, comprei o notebook e eu ia de mototáxi, né, porque era longe, e atender lá no Totalville, né. E aí, assim, eu fui crescendo, né? Fui fazendo umas vendas. Eu lembro a minha primeira venda na época, mesmo sendo Totalville, a primeira venda minha foi Manai, né? Já foi meio que um ticket alto, porque naquela época, o Manai era um produto super exclusivo, um lançamento, né? Então, assim, eu vendi um Manai. Aí eu fiquei, meu Deus, tá aqui, é aqui que eu quero. Eu não quero mais saber de Totalville, não. Eu quero vender aqui pra cidade. E aí, eu fui fazendo as vendas. Eu lembro que na época, eu conheci o Tony, né? Que nós tivemos um grande lançamento, né, em 2010, que foi o Parque Ponta Negra. E como o Jorge falou, é inacessível. A gente só via o Tony passando e disse, meu Deus, aquele ali é o cara. Vamos fazer aqui a proposta que tem que levar pro Tony. E aí começamos a trabalhar na imobiliária, focado nos produtos do Tony. E nesse foco, eu ganhei um carro, né, Tony? A gente tinha uma promoção no empreendimento que dava um carro para quem vendesse. Aí eu falei, não, agora pronto, eu não tenho carro, vou parar de andar de mototáxi, vou focar nesse produto. Foquei até vender e consegui. E aí foi assim a minha história, né? Eu vim realmente do nada. E aí o que eu quero dizer para você, né? Que sonha em ser corretor, esse bastidor é bem diferente do que a gente vive, né? Na verdade, assim, as pessoas hoje, elas olham a Dani Barroco, a Dani Barroco vende muito, não sei o quê, mas não sabem a história, né? Da Dani, do Rodrigo e de muitos corretores, né? Isso aí. Então, assim, hoje o digital tá aí, tá facilitando muito a vida de todo mundo, né? Sem Inclusive a dúvida. nossa. Sem dúvida. E hoje é isso, é digital, é correr atrás, né, Tony? E graças a Deus estamos aqui com parceiros incríveis, tendo a oportunidade de estar aqui com o Tony também, né? Que bom, tá vendo? E é uma grande honra para mim. Obrigada pelo convite. E se me permite, Tony, até parabenizar, né, a história da Dani, porque obrigada. a gente precisa falar mais disso, sabe, Tony? Porque, como ela muito bem disse, eu citei também, assim, o fato da gente não falar disso, a gente abre abre margem, né? Eu não gosto muito da jornada do herói, sabe? Assim, eu era coitado e agora eu tenho sucesso. Eu particularmente não gosto muito. Mas é necessário, em algum momento, a gente trazer essa história até pra, não vou dizer inspirar, mas vou dizer motivar, porque às vezes a pessoa, ela tá aqui e ela vê aqui, puta, não dá pra chegar Não lá, vou ou é muito chegar, longe. E chega, cara. possível. E hoje o mercado imobiliário, ele tem tanta necessidade de uma mão de obra qualificada, que só vai se qualificar se tiver essa vontade que ela teve de ligar pra imobiliária várias e várias vezes, que podia ser para um cliente, que podia ser para um parceiro comercial, mas o simples fato de querer fazer acontecer, já fez boa parte do negócio acontecer. Então, parabéns, meu querido. Obrigada. Parabéns, Nani. E eu quero fazer uma ressalva também. É importante nessa época, esses bastidores, que a gente entende como era lá no passado a dificuldade. Porque realmente a gente está falando de 15 anos atrás, que a gente hoje. Você falou, a gente é 24 horas barra 7. Exatamente. Né? Nós tivemos uma escola onde a gente iniciou em plantão. Não tinha outra opção. E plantão opção, era o seguinte, era plantão de domingo a domingo, a gente ia. Hoje o corretor não tem essa visão de, poxa, não, eu não vou trabalhar final de semana ou não vou fazer isso nesse tal dia. Não, a gente realmente carregava uma bagagem muito forte, muito pesada, na verdade.
Porque, primeiro, a gente não tinha nenhuma facilidade. Era preencher ficha na mão, era preencher o cheque do cliente, ficar virando as paginazinhas todinhas. 21 folhas. 21 folhas virando, a gente ficava do ladinho, me lembro, ficava do lado e o cara ficava só rubricando. Hoje não tem mais isso, cara. Hoje é no digital, hoje é uma coisa... só recebe o Pix, isso é o único... Então, é uma diferença enorme daquela época para a época de hoje do corretor. Verdade. De fato, ali do 24/7. Então, isso é... E aí, sem contar o acesso, né, Tony? Você estava falando também de capacitação, de acesso à informação. Exato. Eu entrei, Rodrigo, no mercado imobiliário porque eu nasci vendedor, cara. Eu nasci querendo vender alguma coisa, só que eu descobri que o mercado imobiliário pagava mais. Que nem eu. Só que quando eu entrei no mercado imobiliário, eu também entendi que não tinha ninguém para me ensinar. Então, os problemas caíam na minha frente, eu falava, como começa a resolver isso? E aí eu fui buscar isso na literatura. Não teve outro jeito. E aí eu fiz a minha formação, depois eu fiz Dom Cabral, eu fiz São Paulo. Eu participei disso. Eu fiz IPOG, eu fiz Franklin Covey. Então, só de MBA de business, de negócio, eu fiz vários, porque eu ficava tentando procurar literatura para entender e traduzir aquilo dentro da minha realidade. E isso, essas horas de cadeira, ninguém vê, né? E na época que você fala assim, puxa, o Tony, antigamente era difícil, inacessível e era hard. É porque era tudo muito manual. A gente tinha, eu me lembro que a disponibilidade era na mão. Você imagina a pressão que a gente tinha para não duplicar a venda de um apartamento, porque não tinha um sistema que falava, cara, está reservado. Era na mão. E quando a gente tinha aquele mercado... Porque, veja, o que aconteceu no mercado é que a gente tinha uma economia muito louca. Então, durante muitos anos, você não conseguia saber quanto ia ser o preço do pão amanhã. E dirá você fazer um ciclo longo. Então, nessa época do ciclo longo no país, que a economia chegou a 300%, não tinha habitacional. Ninguém investia em novos negócios. Então, as pessoas continuavam casando, continuavam se separando, continuavam se formando na faculdade, mas não tinha demanda para aquilo. No dia que a gente começou a ter fomento, e começou com telefone celular, vamos dar telefone celular para o povo. Então, nós vamos tirar essa linha que é cara e nós vamos passar essa linha agora de cartão para ele. Depois, nós vamos ter que dar carro para o povo. Vamos criar carro 1000. Não tinha carro 1000, só que o povo não morava. Quando começou a aparecer moradia, a gente tinha uma demanda gigante, extremamente reprimida, todo mundo querendo alguma coisa e tudo que lançava vendia. Lançava no papel, meu amigo. Eu tinha que anotar o nome das pessoas no papel. E deixa duplicar uma venda para você ver a confusão que dava. Então, nessa época era manual. A gente vivia 27 horas por dia para poder dar conta. Então tá e explicado. isso Digital, né? Livro É digital. porque o Tony estava sempre prestando atenção na lista. Exato, não estava dando atenção pra gente. É isso aí. Tá bom, tá Não perdoado. respondeu. Tá perdoado. Hoje é um doce de menino. O outro lado da mesa. Não, é porque o chicote vinha e o chicote descia. Existem outras formas de fazer, mas eu não sabia. Eu não sabia, verdade, senhor. Tony. Por isso que foi ajudar depois, né? Exatamente. Então, olha, esse bate-papo serve muito para isso, pra gente poder entender algumas coisas. Falando nisso, vamos falar de mercado imobiliário de Manaus. Bora. Vamos falar do que está acontecendo aqui. Eu vi uma mudança muito grande. Vocês sabem que eu estou fora daqui já há quase 7 anos, mas eu comecei a ver um movimento que era um movimento migratório para a região da Ponta Negra, para condomínios. Eu queria entender como está isso aí hoje, o que tem acontecido. Tem gente que está indo e está voltando. Continua lá a concentração, novos negócios, o que vocês veem daqui para frente. Olha, eu não tenho visto muitos lançamentos aqui, e nem no Brasil. A gente teve um período agora em que as pessoas ficaram meio receosas. Fortaleza, por exemplo, tem um gap de mercado. A gente vai ter que começar a preencher essas lacunas, porque, como eu falo, as pessoas continuam se formando na faculdade, elas continuam se casando e elas continuam vivendo. E a população não para de aumentar em lugar nenhum. Como é que vocês estão vendo o movimento hoje de moradia em Manaus? Onde é que está a carência? O que a gente tem que resolver? Fala para o corretor, olha, foca nisso, que a história é por aqui. Vamos lá, Jorginho, como é que você tem visto hoje o mercado imobiliário de Manaus? Eu diria, Tony, que se a gente falar nos últimos 10 anos, eu acho que a gente teve um grande divisor de águas que foi a pandemia. Eu acho que antes da pandemia, a gente tinha aquele mesmo que foi crescendo do começo do ano 2000, mas houve uma grande movimentação, obviamente, como você está falando, principalmente para a área da Ponta Negra, onde hoje teria ainda a possibilidade de você construir casa.
A gente estava conversando isso mais cedo, é muito cultural do manauara, pela moradia de casa mesmo, em vez de apartamento. Horizontal, né? Horizontal. É. Uma carência muito grande. E aí, com o surgimento da enorme quantidade de opções, principalmente ali no Tarumã, na Ponta Negra, fez com que esse crescimento fosse assim enorme durante a pandemia, ou seja, no começo da pandemia. A gente via nitidamente que as pessoas, com aquela restrição, todos os prédios, você não funcionava a academia no prédio, a piscina estava interditada, tudo parado, você ficava com medo de encontrar as pessoas no elevador. E teve uma procura enorme justamente de gente migrando dos apartamentos para casa. Isso foi, claro, não foi só aqui, foi em todo o Brasil, né? Porque você ficava olhando na rede social, poxa, aquele casal ali fazendo churrasquinho, curtindo a piscina dele, está na casa dele. Aí o cara falou assim, não, pô, vamos comprar uma casa também. E aí houve uma mudança. Foi uma loucura isso, né, foi uma loucura. Realmente foi um divisor. Porque o mercado antes de 2020, mais ou menos, era um mercado ainda crescente, parava, uns ciclos sempre daquele mesmo formato. Mas esse foi disruptivo, realmente, a pandemia. Porque você vê lotes, por exemplo, no Alphaville 1, que clientes nossos que compraram há 10 anos, 12 anos antes, e estava o mesmo preço do preço que eles compraram, 130, 150, 160, e de repente houve uma crescente. Isso aconteceu no litoral também, com a mesma violência. Foi incrível. Agora, uma observação que eu ia até fazer no seu comentário é que eu achei que durante a pandemia, eu fiquei até preocupada. Eu falei, pronto, a gente não vai ganhar mais nada, não vamos vender nada. Teve um momento no começo. Eu fiquei preocupada, porque assim, a pesado. gente vive das vendas, né, do mercado imobiliário. E aí foi ao contrário. Deu um boom e todo mundo começou a procurar terreno, começou a procurar casa, e a gente teve um dos resultados assim mais surpreendentes do mercado. 2021, 2022 foi fantástico mesmo. 21 é um ponto fora da curva para o Brasil todo no que diz respeito ao mercado imobiliário. E aí, só para completar, eu acho que agora você começa a enxergar um movimento reverso. Hoje tem muita gente, e assim, muita gente que às vezes saiu de um apartamento de 130, 180, 200 metros e foi para uma casa, gostou e tal. Mas hoje, casa também, às vezes, em alto padrão. Eu estou falando isso porque eu tenho testemunho dos próprios clientes. Eles falam assim, não, quero voltar para apartamento porque meus filhos já vão embora e eu não aguento mais pagar uma empresa. Uma empresa jardineiro, tem diarista, 6, 7 funcionários para dar uma gestão numa casa de alto padrão. Não, eu quero voltar para apartamento. Então, você sente hoje muito claro essa volta para a procura para apartamentos. E aí, esse cliente, principalmente que enxergou isso, quer voltar principalmente para as áreas mais nobres. Aí você vê Adrianópolis, Vila Municipal, como a gente tem lá um belo empreendimento também saindo. Então, você vê essa, né? Na Vila Municipal a gente tem o maior prédio daqui, 23 andares, nosso na Vila Municipal. Sim, isso. La Maison E é isso. Além desse movimento que o Jorge falou do próprio alto padrão, que a gente atua muito forte, eu observaria até vamos dizer assim, o médio padrão, porque muito da migração que você citou das áreas da cidade, do médio padrão. Com a pandemia, a gente teve o dobro de crédito, vamos dizer assim. Então, uma pessoa que conseguia financiar um imóvel de 600, ele passou a financiar um imóvel de 1,5 milhão com a mesma renda, por causa do poder de crédito que ele teve. Só que isso foi um período durante a pandemia. Então, essa pessoa saiu e migrou para todos esses condomínios que, vamos dizer assim, saiu de médio para alto, por conta do poder do crédito. E gostou de morar em casa. Sim. Só que aí existiu a distância do centro econômico, vamos chamar, da cidade. E aí essa pessoa quis voltar. Só que o poder de compra dela aumentou porque o crédito teve alteração. Sim. Né? Só que o salário não aumentou, a renda familiar não aumentou. E essa volta se tornou cada vez mais distante da realidade dele. Bem lembrado. Daquela Vou família. fazer bem lembrado. 2021, a gente tinha
taxas de financiamento, 6,5%. É. Era praticamente igual dos Estados Unidos. Eu tenho amigos que estão até hoje esperando a oportunidade para comprar e não compraram nada. Porque eu falo, rapaz, a gente passou por um Não, período de vai. guerra. Então, assim, se Deus quiser, a gente não passa mais por isso. E a nossa geração talvez não veja mais isso. Então, as oportunidades que surgiram naquele período ali de segundo semestre de 20 para 21, acredito que não veremos nunca mais. Então, quando a gente fala em sazonalidade do mercado imobiliário, que ele é cíclico e sempre foi, a gente tiraram os ciclos e falaram, toma um mercado pujante. É isso aí. Aí o que está acontecendo? E aí eu vou pedir licença não para discordar, mas para trazer um outro ponto de vista do Jorge. Eu diria que a gente está vivendo agora o que a gente deveria ter vivido naquela época, só que com a realidade atual. Por exemplo, a gente está vivendo ciclos de novo. Então agora a gente observa, por exemplo, o mercado de locação, que a gente atuou durante muito tempo administrando imóvel, também lá na MENA, então a gente vê esse mercado voltando, só que ele volta para uma... A gente volta para uma realidade que não foi preparada, porque cá entre nós, a gente é do mercado. O mercado de locação em Manaus ainda engatinha do ponto de vista jurídico e do ponto de vista comercial. Poucas ofertas, as ofertas que a gente tem não são ofertas muito comerciais, então é um mercado que ainda tem muito espaço, só que a demanda está alta. E aí as pessoas falam, está alta porque o mercado está em crise. Não, está alta porque é o ciclo. As taxas subiram, quando sobe a taxa de juros, as vendas diminuem, nunca param, mas diminuem, e a locação aquece. E aí, por que eu fiz esse comentário? Porque respondendo a tua pergunta, para onde a gente está indo, eu acredito verdadeiramente que a gente está indo para um mercado de especialistas. A gente está indo para um mercado onde o incorporador precisa de um time comercial que entenda daquilo que vende. Eu estou falando daquilo não do imóvel, daquilo, universo. O que eu vendo? Quando eu falo de uma Maison, por exemplo, que a gente acabou de citar ali, eu preciso conhecer da Vila Municipal, eu preciso conhecer das pessoas da Vila Municipal, eu preciso conhecer desse universo, para que aquela venda não seja uma venda de um apartamento exclusivamente, seja de fato uma consultoria, onde a gente consiga opinar, seja das taxas de juros, seja de um financiamento direto com a consultora. Então, eu acredito que todo esse cenário forçou, não sei se de uma forma direta ou indireta, mas forçou a subida de régua do mercado profissional. Isso é maravilhoso, porque o consumidor final ganha, a gente ganha, o parceiro ganha, todo mundo ganha. Só que naturalmente tem aquele atrito do crescimento, do desenvolvimento. Eu tenho certeza que quando você passou a estudar tudo isso que você falou pra gente aí, houve aquele incômodo, será que é isso mesmo? Que é o natural. Então eu acredito que esse momento que nós estamos, nesse momento aqui na cidade de Manaus, é um momento de ruptura. Desse novo, como se a gente estivesse quebrando a casca do ovo, assim, sabe? Depois de o ovo pegar muita porrada, a gente tirou um braço, e aí a gente está saindo. E saindo mais fortes, depois de uma pandemia, mas muito mais capacitados. E obviamente que essa capacitação ela nunca termina, né? A gente vai sempre buscando, entendendo, trocando ideia, vindo para mesas como essa, te ouvindo a Dani, ouvindo os colegas, para a gente ir formando opiniões que amanhã já é diferente, porque o mercado, como eu disse, é ciclo. E uma colocação que eu vou colocar aqui é que nessa época da pandemia, muita gente procurou essa região do turismo, Ponta Negra, por falta de opções na região mais central. E vocês vieram com o Le Jardin agora, né, que é algo que nós não temos no mercado, um lançamento de casas na planta, né? E que atende esse público que foi para Ponta Negra. Então, assim, hoje a gente tem muita gente querendo sair dali, né? Pelo fato da localização, que busca estar mais centralizado e a gente tem essa carência, né? Eu sinto muito, assim, uma carência de casas ali naquela região, condomínio fechado, e até de lançamentos também nessa região mais central. Então... Dani, eu tenho algumas coisas que eu observo bastante. Uma delas é... Como eu quando eu não sou residente em Manaus, é muito fácil a cada vinda minha eu perceber a mudança com mais velocidade que vocês que estão aqui. Então, quando eu venho do aeroporto para cá, eu começo a ver o grau de exigência do amazonense ao longo dos tempos, porque essa geração que vem agora veio mais exigente. Sim, sem dúvida. Essa geração que está vindo agora foi para Disney. Essa geração que está vindo agora, que está entrando no mercado, é uma geração que teve mais acesso, uma geração que tem essa arma na mão dele, que a nossa geração não teve. Eu costumo falar que a geração depois da minha nasceu sem cordão umbilical. Nasceu com a cabo HDMI. Então, as pessoas... Houve uma mudança de ruptura e a forma de consumo mudou. De mobilidade urbana, a forma de consumir informação, a forma de consumir
moradia, a forma de consumir, a alimentação. E eu digo para todo mundo, se eu pudesse voltar 7 anos atrás e falar para você, acredite, onde tem aquele comércio ali, vai ser um pet shop 24 horas, você vai falar, louco, daqui a 5 anos não tem mais dinheiro. Nem idoso vai pegar em dinheiro, todo mundo vai usar uma moeda que não existe. Falo, mentira. E, Rodrigo, isso tem coisas que não mudam. Em alguns lugares elas chegam um pouco depois, outras quando a gente está falando de uma megalópole de São Paulo, que é fora da curva, vem primeiro, mas é uma tendência. A coisa não muda. Eu há 7 anos atrás, Rodrigo, eu fui morar em Fortaleza e quando eu fui convidado pelo meu chefe, pelo Ronaldo, eu falei, Ronaldo, eu tô indo, mas eu tô indo visitar o meu irmão, que mora fora do país. Ele estava morando na Califórnia. Quando eu cheguei lá pra ver o meu irmão, ele morava de uma forma diferente daquilo que eu tô acostumado e estava acostumado. E olha, que eu sou uma pessoa do mercado imobiliário e eu me considero relativamente inteligente. Então tem coisas que eu digo, sim, será? Mas deixa eu pensar de novo. E a situação era essa aqui do país. Eu chegou lá, ele morava num compacto. Um compacto pro americano é 79 metros quadrados, 80 metros quadrados, ele mora sem ar, espremido. E quando eu cheguei, era um condomínio todo muito parecido. Ele falou, mano, olha, essa bicicleta você pode pegar, você vai até o centro de Sacramento, passa um ônibus aqui a cada 1 ou 2 horas que você pode pegar, você dá uma volta lá, vai ver o Schwarzenegger lá na frente, que era na época ele. Aqui tem a piscina. E quando eu cheguei, Rodrigo, na área de lazer, tinha uma pessoa só. Eu falei, mano, eu vou ter que trabalhar. Ele falou, aqui você sobe, tem um cowork em cima, você tem um cafezinho da Starbucks para você pegar, que é free, tem uma toalhinha perfumada, se você quiser ir pra piscina. E ele começou a me falar tudo aquilo, eu falei, e aí? Ele falou, não, é de tudo, de todo mundo. Porque é uma geração que compartilha. A geração que veio depois da minha compartilha. É a geração que fala assim, eu não aceito que você não entenda a sexualidade da outra pessoa. Eu não aceito que você tenha algum tipo de particularidade pela cor ou pelo credo. E são as pessoas que começam a sentar numa mesa e não se incomodam se alguém fala assim, esse banco está ocupado? Não. Posso sentar aqui para comer? E ela senta e se alimenta com você porque é uma geração que aprendeu a compartilhar. E essa geração não é dos nossos filhos, foi uma geração que veio um pouquinho depois de mim. A dos meus filhos é uma outra geração, porque os ciclos diminuíram. Isso pra mim é comum, é fácil. Porque quando eu perguntei pro meu irmão, quando ele morava, eu falei, mano, como é? Ele falou que ninguém é dono. Eu falei, como ninguém é dono? Ele falou, não, tem uma holding, é a dona desse condomínio, e ela tem mais 8 ou 9 desses, tem um em Atlanta, tem um não sei aonde, e se um dia eu quiser sair daqui, eu pego esse meu direito de uso disso aqui, que é o meu aluguel, e eu mudo para uma igual a essa que tem tudo isso num outro lugar. Falei, uau, será que esse compacto chega no Brasil? E aí eu me lembrei de Ricardo Amorim. Né? Ele disse o seguinte, você quer entender o pensamento do consumidor brasileiro, você pode brincar de volta para o futuro. Eu nunca esqueci isso. Eu ouvi isso uma semana antes de eu viajar. E ele parou e ele continuou a retórica. Pega um avião, vai para os Estados Unidos, que eu tinha ido com o Jorge várias vezes, então eu entendi o que ele falou, porque a condição de ir com o Jorge não era uma condição de turista, era uma condição de quem é morador. Falava assim, perceba como é o consumo do americano, porque esse é o consumo do Brasil daqui a 10 anos. Mas se você quiser saber mais, você quer saber 20 anos, vai para a Ásia. E aí eu me lembro que nessa ida, Rodrigo, eu fui pro Walmart e a primeira vez que eu olhei não tinha caixa. Não tinha uma pessoa para passar nada no caixa eletrônico. Aí eu fiquei olhando aquilo, falei, mano, como funciona? Ele falou, não, mano, muito simples. Você passa o QR Code, as contas vão sendo tabuladas ali, depois você passa o teu cartão e paga. Eu falei, mas tem uma coisa que não dá, eu tô acreditando. Para que aquela sacola? Ele falou, porque aquela sacola, quando você passar o QR Code da Gillette, sei lá de quê, quando você colocar na sacola, ele vai saber se você colocou o produto certo. Falei, não vai. Quer dizer, então, que se eu passar uma pasta de dente e eu jogar uma escova, ele vai saber que não é a mesma coisa? Ele falou, eu fui tentar, para saber como funcionava. Ele falou, realmente funciona. Cara, isso é a realidade em qualquer supermercado hoje no Brasil. Então não tem como. Nessa mesma época eu tô embaixo da Golden Gate, esperando aquele ônibus de turismo, olhei pro aplicativo que estava escrito Uber. E os taxistas estavam quebrando os Uber no Brasil. Isso eu tô falando de 7 anos atrás, gente. 7, 8 anos atrás. Eu falei, será que funciona? Eu falei, não tem nada a perder, apertei. O que aconteceu? Embaixo da Golden Gate chegou um carro e era o Uber. Eu falei, gente, não muda.
Então, algumas coisas que estão acontecendo no mercado imobiliário hoje não dependem da nossa vontade. Primeiro, que a geração mais nova de consumidores não é mais nossa. Nós já somos maduros, a gente é agente do mercado imobiliário, a gente vende para um ou outro investidor que ainda compra o que a gente quer, mas eu duvido muito que as gerações que vêm para cá, como o Jorge mesmo falou, os filhos deles escutam o podcast na esteira da história. E aí, a questão da moradia, eu acho que a gente tem um grande espaço, porque vai ser diminuído o tamanho das unidades para essa nova geração. Porque é uma geração que quer viver mais, é uma geração que quer viajar mais, é uma geração que consome diferente. Tá, como é que você vai para casa? Não sei, se tiver um patinete eu vou, senão eu vou de Uber, senão eu vou caminhando, eu vou de metrô, eu vou de asa delta. Mas ele talvez não tenha o apreço tão grande que tem a minha geração. Vou fazer 50, né, cara? Então, já eu tô fora do mercado. Você é praticamente um baby boomer. Eu vi um pouquinho dessa Olha, deixa eu te falar uma coisa que é fato realmente. Porque vai encurtando, mas não só isso. Como você falou lá de Sacramento, faz muito sentido isso, porque hoje essa geração Z, ou a milênia que vem daqui a pouco, além de espaço pequeno, talvez faça sentido ele não ficar muito tempo naquele espaço também, né? Porque ele quer ganhar o mundo. Ah, não, mês que vem eu vou mudar para o Canadá. É isso aí. Vai para o Canadá. Aí depois, não, agora eu vou para, sei lá, para a Europa, Enfim, essa geração é assim, ela não quer se prender àquele local, Então faz muito sentido o que você falou. E não vai longe, não. A gente tem ido muito para São Paulo. A gente tem visto, e isso me impressiona, como você falou, experiências de lá fora, mas a gente começa a ver, como é um laboratório de São Paulo, sim, a gente começa a ver mudanças que também nos assustam. Vamos lá, eu tenho um aplicativo aqui que você aluga um carro por horas e tem carro à sua disposição em qualquer esquina pertinho de você. Então você abre o aplicativo, coloca, tenho tal carro aqui nessa esquina. Escolho por quantas horas, só empurro lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas. Abro o carro com Bluetooth, utilizo, deixo aonde eu quero o carro, não tem fiscalização. Consumo de mobilidade urbana completamente disruptivo. Aqui do lado, se eu bati ali, se eu deixei arranhadinho, nada, não tem isso. Aí isso impressiona. Porque isso está chegando aqui com uma velocidade e que aí eu vou falar mais uma coisa que me impressionou há 3 semanas atrás em São Paulo, que um certo incorporador já está lançando nos seus empreendimentos, além de, como você falou, que esses estúdios, principalmente em São Paulo, tem toda uma infra, no coisa, coworking, lavanderia, enfim, toda essa parte. Eles estão fazendo pista, pouso de drone para poder levar entrega de iFood. Ou seja, eu fico pensando o seguinte, a iFood, a Amazon já está indicando que ano que vem, daqui 2 anos, já começa com isso. Aí você fala, poxa, mas será que no meu apartamento não vai ter uma entrega de iFood via drone? Então, assim, é impressionante essa velocidade, né? É isso aí. Você falou do Uber e a gente fica pensando... Antigamente a gente ficava horas pedindo um táxi e tava tudo bem. Hoje deu 3 minutos rápida, o Uber, você já fica... A gente tem pensado muito isso na Colmeia, sabe? De como é que a gente desenvolve produtos. Cara, a Colmeia é uma empresa que ela desenvolve produtos sempre disruptivos. Sempre. Hoje, não mais, porque os produtos que eu tô falando foram lançados lá atrás, mas os produtos nossos que são na beira da praia, eles são pensados... A gente tem um local em Fortaleza chamado Del Passeio. Então, ele é um mix user já feito há quase 3 décadas, cara. O Aquaville tem 3 décadas. Fantástico. O Golfville também. Quando a gente fez o La Maison, que está aqui, ele é um produto atemporal que tem corpo, base e coroamento, que quando ficar pronto vai ser um prédio que vai marcar essa cidade, porque ele está no ponto mais alto e é o prédio mais alto da cidade. A mesma coisa que você falou. Essas casas nossas, do Le Jardin, a gente pensou muito para fazer aquilo. A gente viu o que tinha em Manaus. Manaus a gente tem um condomínio residencial de lotes que são casas de alto padrão construídas aonde? Do outro lado da cidade. É isso aí. Então a gente conseguiu fazer. Dava para ter adensado, Jorge.
Dava pra ter pego aquilo e ter feito várias torres lá dentro. Dava, com Sim. certeza. A gente fez 88 casinhas, atemporal, neoclássico, com vidro, com projeto paisagístico arrumado, num bairro que já aconteceu, porque a gente sabe que a tendência futura é essa. Então, quem tem uma casa no Le Jardin vai ter uma casa de valor absurdo, porque Alta não está qualidade fácil de de fazer vida, o né? projeto. Acredito muito que isso vai acontecer aqui, Rodrigo. E Não tenho continuo achando que o compacto, para quem é investidor, porque ele não. Um investidor hoje, ele vai comprar um produto para alugar para alguém que não tem a casa. E esse alguém que não tem a casa tem 21 anos hoje, daqui a 4 anos, daqui a 4 ou 5, ele está no mercado de trabalho e ele não vai consumir moradia igual se consome. Não vai. Porque o mundo não vai retroceder. Porque eu vi isso no Uber quando eu estava em São Francisco. Porque eu vi quando meu irmão estava lá. Porque eu vi quando não tinha atendente. Daqui a pouco a gente não vai mais ter o frentista do posto de gasolina. É só uma questão de tempo. E eu acho que Manaus, como um público que está muito exigente, um público que viaja muito, um público que veio numa outra roupagem, vai passar por isso. E a cidade tem melhorado. Eu vejo serviço melhor, restaurante melhor, lazer melhor, entretenimento melhor, arruamento melhor. A cidade tem melhorado um bocado nos últimos tempos. E acredito muito que a gente que é do mercado imobiliário vai ter que começar a se reinventar, porque as novas gerações que vão consumir aqui, tô falando do cara que mora em Manaus, ele vai consumir de forma diferente. Sim. Algumas pessoas vão optar em sair daqui, que esse processo migratório existe no Brasil e no mundo. Tem gente que sai e tem gente que vem. É o tempo inteiro, assim. Lembre-se que nós estamos no pulmão verde da Amazônia. Esse lugar aqui é olho do mundo inteiro. A gente só precisa pensar de forma de rooftop. Fica a dica aí, pra vocês procurarem terreno para nós, A minha, que é a isso minha aí. provocativa aqui, Tony, é porque eu concordo com vocês em gênero, número e grau, olharmos para as novas gerações Novas tendências. e de fato que o consumo ele já não é mais o mesmo. Só que quando a gente começa a falar sobre isso, a impressão que eu tenho muitas das vezes é que a gente está excluindo as outras gerações que também consomem. E eu acho que o nosso desafio como atores, e aí fica provocativa para quem está assistindo a gente, para essa mesa que é extremamente qualificada, onde a gente se encaixa nesses dois universos? Porque senão a gente... Eu vi muito isso em São Paulo, eu tô falando de 2017, eu lembro de 2017, mais ou menos 2016, eu faço parte de um grupo de mastermind há muito tempo lá, de alguns empresários do Brasil inteiro. E eu me lembro que lá atrás, eu acho que em 2018, a Embraer, ela anunciou o drone voador. E eu me lembro a provocativa do próprio Alexandre da Vitacom, tava com a gente lá no nosso grupo, ele falou, qual incorporador tá pensando? Aí ele falou lá do ciclo de incorporação e tal. Qual incorporador hoje, 2018, tá pensando para entrega do produto lançado hoje, com tudo isso que a gente tá vendo aqui? E aí eu fiquei pensando naquilo, cara. Ninguém, bicho. Aí quando eu olhava pra Manaus, eu falei, meu Deus do céu, se ninguém tá pensando assim, mano, em São Paulo, bateu uma depressão assim, sabe? Choque de realidade. Porque eu falei, cara, eu me lembro que quando eu cheguei, eu fiz uma reunião com o meu time, o Charlington, querido amigo, deve estar assistindo a gente também, ele falou, não, Rodrigo, isso não existe. Um loteamento, Charlington. né? O Charlington hoje coordena um loteamento de luxo aqui na cidade, inclusive um profissional incrível, um amigo querido. E eu me lembro que ele trabalhou no nosso time, né? Trabalhava com a gente. E aí eu falei, quando eu apresentei isso na reunião, ele falou, não, Rodrigo, tá contando a história. Eu peguei e mostrei pra ele, porque na época não era público, né? A gente tinha tido acesso à primeira mão. Aí ele falou, isso daí? E era um negócio meio futurístico mesmo, vocês sabem? Era um avião meio drone, que naquela época não falava de drone direito. E era um avião que faria transporte na época, não falava em iFood, como a gente fala hoje. Nem tinha, eu acho. Mas falava em transporte. Aí como é que entrava na nossa cabeça que nós iríamos nos transportar de, sei lá, da minha casa pra tua casa num aviãozinho? Tipo, realmente era inimaginável. Mas a Embraer tinha anunciado. Só que, na real, eles queriam falar sobre drone, sobre um drone. Só que a gente só sabe isso hoje, né? Anos depois. Sim. E aquele... Qual incorporador tá pensando nisso? Aquilo me trouxe pra realidade de Manaus. Então, a minha provocativa é... Onde que a gente, atores do mercado, desse mercado, conseguimos equilibrar a nova geração, que vem e literalmente consome diferente, a atual geração, que também já está consumindo diferente. Meus pais, por exemplo, usando redes sociais, essas coisas, isso não era comum. E a gente tem que se reinventar, da mesma forma que o mais tradicional que vai para São Paulo precisa de um carro e precisa usar o aplicativo, ou seja, o nosso papel se torna cada vez mais importante, ao meu modo de ver, só que ele começa com a gente. Primeiro nessa conscientização de falar, opa, isso aqui eu não sei, deixa eu estudar, deixa eu me informar, deixa eu ir atrás.
e depois eu consegui passar, porque as gerações que consumirão o mercado imobiliário não é só a que está vindo. E a minha provocativa é exatamente essa. Porque eu me lembro do próprio Alexandre falando. Não, quando eu falo disso é porque essa que está vindo não vai mobilizar, ela vai alugar de um investidor. Sim. Pouco provável que essa que está vindo vai mobilizar, ele não vai ter nem ter carro. Ele Pois vai é, falar assim, eu vou pagar para morar e então, pago melhor. Só que quem paga isso concordo. hoje é a minha geração. Mas aí, Tony, eu te trago Entendeu? de novo essa minha provocativa. Eu acho que a gente está pensando numa bolha. Acho, tá? Não tenho ideia formada ainda, concebida. Por que eu digo isso? A gente se refere à nova geração como se ela fosse igual. E eu creio que a nova geração ela é completamente diferente. Mas é. Não, mas E é. é exatamente por essa diferença que eu acredito que nós teremos uma miscigenação absurda. Ou seja, nós teremos sim, como o Jorge está falando do filho dele, que eu acredito que vai ter uma gama muito grande de consumidores que migrarão de um lugar para o outro, que não irão querer mobilizar, ao mesmo tempo que eu entendo que existirão famílias que se formarão muito cedo, que talvez sim seja uma gama menor, isso é bem verdade. Mas se a gente falar de um mundo polarizado como a gente viu aí das últimas eleições e tudo mais, onde um defende um lado, outro defende o outro, a gente consegue ver essas defesas em vários grupos. Então, Sim. os grupos que a gente vê hoje no Brasil afora são grupos de todos os jeitos. E grupos que irão consumir o mercado imobiliário de todos os jeitos. E aí eu acho que o nosso desafio é exatamente esse. Como que nós iremos atender esses diversos grupos com todos os jeitos? Porque a gente vai ter o jeito do tradicional lá da compra, do espaço grande, da piscina, de tudo mais. Talvez não em grande quantidade, é bem provável, talvez. Eu não acredito que a gente já consiga afirmar, porque quando a gente olha pesquisas sempre macro. Eu nunca vi uma pesquisa voltada para o consumo imobiliário específico do mercado imobiliário aqui de Manaus. A gente vê pesquisas de venda e tudo mais, pesquisas incríveis, e isso me leva a crer que a gente está olhando a bolha Brasil. E a bolha Brasil a gente sabe que a gente está falando de sul e sudeste. Então É diferente daqui. é uma provocativa. Posso estar completamente errado, Não, você mas tá vale, certo, mas vale assim, o pensamento. eu acho que vou completar aqui. Eu acredito, Rodrigo, que obviamente espaço vão ter para todo mundo. Sim. Do chocolate ao creme de leite, ao doce de leite, vai ter para todo mundo. A tendência que ele está falando, que é só uma realmente em percepção Sim. de uma nova geração de consumo que está surgindo, o que esperar deles? Era essa a questão. Perfeito. Né? Sim, O que sim, esperar deles? sim. E eu falo disso, eu comentei do carro, porque isso acaba deixando o próprio consumidor tão acostumado a você não querer ter um carro, como a nossa geração, de pensar, eu vou ter um carro, mas daqui a alguns meses eu tenho que trocar o pneu, tenho que levar para o óleo para revisar. Eu acho que a geração... de carro Você assim sabe onde agora, a gente vai né? ver A geração não quer mais ver isso. Você sabe onde é que isso vai ser mais impactante? É quando falarem assim, isso vai acontecer, Jorge. Vai acontecer. Escreva o que eu tô te falando. Ó, você vai implantar um prédio aqui e esse prédio só tem que ter 70% de vaga de garagem. Sim. Porque óbvio que ele vai estar num lugar onde a musculatura daquilo já alcança, Sim. mas nem todo mundo vai consumir mobilidade daquele jeito, porque Sim. provavelmente nem todo mundo vai ser o proprietário. Concordo. Talvez uma holding é a dona de um prédio inteiro, ou são 5 ou 6 Isso a gente fez em São Paulo de uma forma muito clara. Mas E Manaus tem espaço para isso, viu, senhores? Sim, Manaus mas espaço pra isso. o que o Rodrigo quis passar é que realmente para que a gente não perceba de um ângulo apenas para isso. Claro, Não, vai continuar Porque aqui sabe tendo essa o história cliente de dos São 200 Paulo? metros, vai ter A o gente tem cara... que nos adaptar. Eu acho que a gente está Adaptar. precisando muito atender a classe média alta daqui para morar aqui no meio da cidade. Sem não é? dúvida. E entra o papel de vocês que é fundamental e vejo você muito à frente disso em relação a incorporadores, trazendo esse tema à discussão e principalmente discutindo com todos os atores. Tragam terrenos para nós. O Tragam que é terrenos para nós. Isso com certeza. Com certeza, né? A gente já tá de olho aqui. É isso mesmo. Mas eu vou fazer uma observação também, porque isso vai, obviamente, demandar muito de área para área. Eu tive Sim. recentemente, por exemplo, em Balneário Camboriú. Como é que vai falar de compacto em Balneário? Sim. Existe, cada Não, vez mas fora da curva. algo cada vez maior
megalomaníaco de uma natureza assim fora da curva. E aí entra então, a inspiração, lá né? A lá gente tem que se inspirar nos outros mercados, aprender com os outros mercados, mas eu defendo muito lembrar de regionalizar todos esses ensinamentos, porque Sim. essa regionalização é que de fato vai fazer a transformação em qualquer mercado. Porque senão a gente vai para Balneário e fica deprimido. Porque, cara, é uma realidade completamente diferente. Total. É o investidor que outra investe em Balneário, quando investe em São Paulo ou investe em Fortaleza, ele fica deprimido também. Só que a gente está falando de um mobilizado muito maior, e é um mobilizado em PIX, não tem tabela de nada, porque a gente está falando de investimento. Ou seja, precisamos fazer essa comparação, aprender com elas, se inspirar com elas, mas entender que em Manaus existe as suas particularidades, assim como tem em Belém, como tem em Fortaleza. E repito, a figura do profissional imobiliário ela é extremamente relevante para isso. E aí é que eu entendo que cabe, sim, espaço para todo mundo. E se você se capacitar, seja em qual área que você atue, você tem cada vez mais espaço, porque a necessidade é muito grande. Porque, como você muito bem disse, globalização vai chegar. Então, hoje um profissional... eu não conheço a Europa, eu não conheço os Estados Unidos. Isso nunca foi, é uma coisa. Não conhecer é outra coisa completamente diferente. Porque com o acesso de informação que nós temos, você pode conhecer sim. E mais do que muita gente que foi lá e tirou foto só nos pontos turísticos. Depende de você. Né? A gente não chegou no compacto aqui ainda, Colmeia, mas a gente chegou num condomínio de casa que a gente sabia que ele era fora da curva. A Dani Barroco foi uma das pessoas que tem feito um grande número de vendas lá. Com certeza. Dani, como é essa história para você do atendimento do teu... Tu estava vendendo sempre casas maiores. Sim. Em outros lugares. Como é que está sendo a percepção do teu cliente para essa nova casa? Por exemplo, condomínio de casa mais bem localizado, talvez seja uma nova bola do mercado. Procurar condomínios que venham para cá. Eu ia falar exatamente. Uma nova bola do mercado em Manaus. Como Então, é que você assim, está vendo hoje isso? nós temos uma carência muito grande, né, de condomínio de casas nessa região mais central, né? E assim, o que levou muita gente a procurar turismo, Ponta Negra, só que é aquela coisa, distância, né, que atrapalha a qualidade de vida. O cara trabalha lá no distrito, vai morar na Ponta Negra, não faz sentido nenhum. Então, assim, quando a Colmeia lançou o Le Jardin, foi o principal gancho que eu tinha. Todos aqueles clientes que eu atendia, que não queriam Ponta Negra, eu oferecia o Le Jardin. E aí foi perfeito. Por quê? Facilidade, entrada toda parcelada ali até a entrega, né, Tony? E assim, é um produto que atende a todos. Por quê? 2 andares. Não quero casa térrea, porque a gente tem muita casa térrea ali naquela região, entendeu? Verdade. E aí ali um duplex. Então, assim, eu acho o quê? Que a gente precisa de casas em condomínio fechado nessa região. A gente precisa de terrenos também, é uma carência muito grande que a gente tem, terrenos em condomínio, para a pessoa construir sua própria casa. E assim, eu atendo muito o público de casas, né? Atendo apartamento, mas o meu público maior é Você casa. é especialista em casa. Exatamente, Sim. sou mais especialista nesse ramo. E assim, eu sinto a necessidade do meu cliente. E eu fico mais triste ainda de não poder atendê-lo. Porque ele me diz assim, Dani, pô, amei esse aqui, mas eu preciso naquela região. Aí eu vou mostrar naquela região, o terreno é 3 milhões, o terreno é 2 milhões, a casa é 5 milhões, ele não tem condições para isso. E aí, quando você lançou o Le Jardin, nós nos vimos com a resolução para todos esses problemas desse tipo de cliente, entendeu? Nós estamos começando as obras agora e tem metade do condomínio vendido. Exatamente, não é à toa esse resultado, né? Então, Esse é um assim, número expressivo. E se aí, tiver cliente aqui ouvindo, né, corra, porque só tem metade do condomínio, Já né? foi por metade do isso que eu condomínio. quero parabenizar a Colmeia por isso. Porque é uma tendência que eu acho que aqui em Manaus é a mesma coisa falar que em Balneário você vai comprar casa. Aqui realmente existe a Sim. cultura da casa. Da casa, é E verdade. principalmente se como a Colmeia lançar outros empreendimentos aqui, principalmente na Zona Centro-Sul, principalmente, é fantástico. Sem dúvida. O outro produto que a gente tem aqui na praça ainda é o Vision, na Ponta Negra, que é um produto que está 100% pronto. que a gente Pouquíssimas ainda deve unidades, ter, né? mais ou menos umas 8 unidades ainda à venda. E era um objeto de desejo, de consumo, eu não sei como é que está isso hoje exatamente, mas eu adoro a região da Ponta Negra. Para mim, eu acho que é a região mais arejada da cidade. Você está muito próximo do rio, Agora, você tem que ter sim, Tony, eu não posso sair de lá para ter que chegar na minha casa, no meu trabalho, para bater o ponto às 8 horas da manhã. Eu tenho que sair no contrafluxo. Agora, que a região da Ponta Negra passou por uma intervenção
nos últimos 2 anos absurda. Enorme. Né? Você passa ali agora e você vê uma gama de serviços, restaurante, escolas. Quem Só diria, tinha né, uma que teria aquilo escola. ali tudo 3 na grandes negra. escolas agora. Só tinha uma grande escola. Agora você tem Shopping. várias escolas. E shopping. já brifando 2 outras Área estão comercial. abrindo lá. Então, você vê que é uma região Academia. em franco desenvolvimento. Academia é. Franco desenvolvimento. Por isso que a gente está indo para essa região. A gente tem mais 2 terrenos lá. A gente pretende continuar lançando. Um deles em breve agora. E é só a gente dar andamento em algumas coisas que a gente está fazendo. E a gente conta muito com vocês. Né? Que conheceram, mais ainda, vocês conheceram como nós somos em Fortaleza. O tamanho da empresa que a gente tem lá. É isso mesmo. Prédio de 50 andares, condomínios. Impressionante. Né? Uma das coisas É a palavra, que mais. né? Uma das coisas que impactou a todos nós foi quando a gente entrou na sede da Colmeia, lá em Fortaleza, vimos aquele quadro lá, né? cheio de bolinha vermelha. Aquilo lá é E cada Representa um bolinha tamanho, vermelha literalmente. representava um um empreendimento da Colmeia. né? Eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Quanto é grande, né, Fábio? É. E a gente sabe que solidez vende, né? E além da solidez, vocês têm tantas outras olha, qualidades. Vocês que imaginem parecem só puxação de saco, mas de fato é o aquilo tanto que nós tivemos que nos reinventar ao longo da nossa trajetória Sem dúvida. aqui, que da Dani tem 10 anos, a gente mais ou menos 20 anos de mercado imobiliário, 17 anos de mercado. Imagina o que é você ir para a 4ª década. Como troca de presidente, como tem crise, como troca política, como troca moeda, como troca tudo. Nossa. Em todas as vezes a gente teve resiliência de sentar, de se reinventar, e ciclos vão, ciclos vêm, e a gente continua trabalhando com muita austeridade. Então, eu estou afirmando aqui para vocês, em nome dos meus diretores, que a gente está olhando o mercado de Manaus hoje com outros olhos, a gente está feliz com o que tem acontecido aqui, a gente está trocando essa página, vindo com novos produtos, pensando em como atender melhor, porque isso é o que a gente faz, os nossos produtos não são Ctrl+C e Ctrl+V. O produto que a gente constrói em Campinas tem uma cara, o de Natal tem outra, respeitando a regionalidade, o relevo, a cultura, o clima. Em Fortaleza a mesma coisa, e em Manaus também. Por ser amazonense, sou apaixonado por essa terra. A gente está muito feliz com o Le Jardin, que está indo muito bem. La Maison agora vai entrar numa farta evolução de obra que vai ser notória por todos vocês nos próximos dias, e a gente vem com novos produtos aqui em breve, e eu tenho certeza que a gente vai sentar aqui muitas vezes agora para falar de entrega, para falar de produto, para falar de mercado. Vocês estão aí com um evento nessa quinta-feira que eu tenho certeza que vai ser incrível. Espero também que esses investidores tenham os olhos para nós, porque o litoral também tem acontecido muita coisa, principalmente no compacto, para quem quer diversificar a renda. Sugiro que olhem muito para esse lado. Você foi lá, Dani, viu também? Vocês vão ver. Hoje a gente vai ter uma nova realidade no Brasil. As pessoas parecem que entenderam que a vida continua e que a gente precisa ir para frente e tem que olhar, independente se o candidato que está lá, ou se que está representando era quem você queria ou não, da forma que você queria ou não, mas o mundo vai continuar e nós vamos ter que ir para frente. Uma coisa interessante também que a gente trabalha hoje no mercado com números é que, assim, Tony, aqui em Manaus, pelo menos no meu gráfico, né, de vendas de 2010 até hoje, é que a gente tem uma troca de imóveis de 7 a 8 anos. Então, Exato. aquele cliente, ele não passa mais que 8 anos naquele imóvel. Então, você acaba vendendo para ele ali 2, 3 vezes, até mais. Então, assim, sempre a gente vai ter a demanda e a procura, independente de localização. Eu acho que a demanda que as pessoas estão procurando e eu não estou vendo esse espaço no mercado. Sim. Eu não estou vendo essa oferta aqui, não estou vendo. Nós estamos esse com ofertado. pouquíssimos lançamentos, né? Tá voltando agora. E foi um prazer pra gente esse lançamento de vocês. Obrigada. Se preocupem, não, presente. vocês vão ter. E estamos ansiosos aí pros próximos. Jorginho, já estamos no final, suas considerações finais. Procure sua câmera, que eu acho que é essa aqui. Deixe o seu recado para os corretores, para os clientes. Eu primeiro, Tony, tenho que te agradecer pelo convite. Agradecer os parceiros e principalmente agora o Rodrigo. A gente realmente temos várias operações juntas e temos uma sociedade aí em curso muito interessante e, se Deus quiser, muito próspera. Amém. Muita coisa boa pra cidade. Muita coisa. E eu acho que
eu acho que a gente não pode deixar de falar do nosso propósito, né? Eu acho que é tão bom a gente ter um bate-papo desse e a gente poder enxergar esse tempo todo o que a gente pôde ajudar a construir um pouquinho da nossa cidade, né? Tanta transformação que houve. E eu acho que eu sou um apaixonado justamente por isso que a gente tem construído tanto para muitas famílias que a gente atendeu, como empresas também, que é um segmento que eu sou apaixonado. Então, só tenho que te agradecer a oportunidade. E é isso. Tocou o coração, né? O Jorge tem essa peculiaridade. Eu queria falar. Ele fala bem, né? Ele fala Eu vou falar pra você que pensando, o que eu vou falar agora, depois disso? tem uma frase que eu escutei, eu não sei de quem é não é minha, mas eu escutei de algum palestrante que ele fala o seguinte: quando nós falamos com o coração, nós ganhamos a generosidade no olhar das pessoas. É Esse isso mesmo. rapaz tem essa habilidade que é fantástica. É isso mesmo. Obrigado. Se fizer um take aqui, todo mundo olhando pro Jorge assim, né? Falando. Mas é legal, e isso é algo que eu admiro no Jorge, porque o mercado imobiliário com verdade, ele se torna muito mais humano. E a gente passou uma época de, não vou dizer pouca humanidade, mas que a humanidade não era tão importante na grande maioria dos profissionais. E a gente vê profissionais como o Jorge, como a Dani e tantos outros que trazem essa verdade, e aí parece demagogia se as pessoas não conhecem a gente, mas a gente está entre amigos, eu falo olhando nos olhos de vocês. Essa verdade ela é necessária, e cada vez mais o mercado imobiliário ele é pano de fundo para resolver algo de uma família, de uma empresa, e essa sensibilidade que o Jorge traz e ensina a gente com gestos dele, é aula, e a gente precisa entender isso, porque quanto mais a gente trouxer isso para o dia a dia, a gente vai ter um mercado imobiliário mais humano. Durante muito tempo, e vocês vão lembrar muito bem disso, a figura do corretor de imóveis ela foi hostilizada, ela foi ridicularizada, ela foi deixada de lado porque nós fomos tidos como enganadores, enroladores, assim como os vendedores em várias épocas, né? E isso vem mudando, e vem mudando com atitudes como essa. Então, parabéns, irmão. Porque se a gente traz isso, a gente vai conseguir literalmente transformar o mercado imobiliário com a ação. E a ação, a gente sabe que move o mundo, né? Então, que a gente continue fazendo cada vez mais ações. Eu já entrando aqui na minha fala, mas o que eu quero deixar é que a gente seja profissionais de ação. Ação genuína, ação de verdade. Lembrando que a vida do mercado imobiliário ela é uma vida de altos e baixos, como todas as outras. E te agradecer, Tony. Te agradecer pela oportunidade, te agradecer pela amizade, te agradecer pela coragem que eu sei que você tem como profissional e principalmente hoje como incorporador, com um olhar corajoso para a cidade de Manaus, que a gente sabe que empreender é grande desafio. Desafiador, querido. É um grande desafio e principalmente ir contra o normal, né? Desafiar o status quo. Eu acho que essa é a grande sacada das pessoas que fazem grandes feitos em todos os mercados e na vida como um todo. Eu vejo hoje você, e aí falando diretamente para você como pessoa, eu vejo isso muito na tua pegada profissional. Então, obrigado por estarmos juntos nisso. Obrigado a vocês por estarem comigo. Eu acho que o recado que eu posso dar aqui é acreditem, né? Acreditem que o mercado é incrível, que o mercado é próspero. E eu tenho certeza que daqui a 10, 15 anos a gente vai estar em outras mesas, talvez não mesa, né? Que talvez vai ser outra coisa. Quem sabe no mundo, né? Mas o fato é o seguinte, que a gente vai estar falando de mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário... Agora eu refleti exatamente sobre isso. É uma eterna mudança, mas já reparou que sempre a gente volta para o mercado imobiliário como algo incrível? É isso aí. A gente movimenta muito o PIB, resolve uma série de na coisas. realidade, ele sempre movimentou, né? Só que a gente vive as gerações. A gente tá falando de geração até agora. A gente viveu uma época agora recente onde todo mundo falava que o investimento não era bom, né? Mais imóvel. Todo mundo, né? Os influenciadores aí do digital. Não, mora alugado, invista seu dinheiro e tal. Aí todos eles ficaram ricos, compraram seus imóveis, investiram no mercado imobiliário, defendem o mercado imobiliário, então daqui a pouco vai vir outro ciclo, talvez critiquem o mercado imobiliário, e a gente assistindo tudo isso e participando de tudo isso. Sobrevivendo a tudo isso. Sobrevivendo a tudo isso, se reinventando nesses cenários todos, mas para dizer o quê? Pessoal, acreditem, o mercado imobiliário, ele foi passado, ele é presente e será futuro. Sim. E nós aqui, atores desse mercado, precisamos fazer parte
desse passado, quem entrou no passado, do presente, quem está fazendo hoje, e principalmente se você começou hoje, você já faz parte do presente, faz parte do futuro. E conta com a gente, porque aqui é todo mundo parceiro de mercado. Esse negócio, fulano não tem mais tempo, cara, Não existe. não existe. Com a digitalização, ela encurtou tanto essa distância que tinha que hoje todo mundo consegue competir com todo mundo no sentido de estou no mesmo barco que você, vamos juntos, vamos fazer acontecer. Exatamente. Então, meu amigo, muito obrigado. De nada. Que vocês continuem fazendo tudo isso e que a gente possa estar junto. É. Dani, obrigado, Jorge. Obrigada. Obrigado. E que seja mais um encontro, né? É, e a gente vai se encontrar assim daqui a 10 anos, como você falou, talvez numa mesa, mas falando sobre o mercado imobiliário, porque eu vou falar uma outra frase que também não é minha, são as frases decoradas que eu acho lindo. Sem dúvida. Mas tem alguém que disse o seguinte: que seria da reputação dos grandes navegadores se não houvesse as tortuosas tempestades. Sensacional, vou até A gente anotar. passou por todas essas tempestades e estamos aqui. E vão ter outras modificações, outra forma de consumir, outra forma de morar, outra forma de anunciar, outra forma de vender. Mas no final, precisa ter um humano por trás de tudo isso. Isso aí. E a gente vem se reinventando a cada dia. E eu tenho certeza que a gente ainda tem muita lenha para queimar. Oh, Verdade. Opa. Temos alguns anos aí pela frente, né? Dani, toda sua, câmera toda sua. Muito obrigada, Tony, mais uma vez, né? É uma honra para mim estar aqui com você e com os meninos, Jorge Ayub e Rodrigo. São personalidades aí do mercado também, já que me acompanham aí nessa trajetória. E como o Rodrigo disse, né? O mercado é um mercado de mudanças, né? É um mercado de mudanças e nós estamos aqui para acompanhar, passar pelas turbulências, mas sempre estaremos aqui nos aprimorando, fazendo curso, nos adaptando, né, para as novas formas de venda, novas formas de produtos que estão chegando. E é isso. Se você, corretor que está nos ouvindo, pensa em investir na sua profissão, continue nisso, porque assim, o digital, ele está aí para isso. Né? Hoje em dia, a facilidade do digital mudou completamente o cenário. A gente tem corretores novos que estão performando muito mais do que os antigos que ficaram para trás por não se atualizar. Então, a gente precisa se atualizar, precisa investir e estamos aí. Obrigada, viu, Tony, pela oportunidade. Senhores, foi um prazer tê-los aqui. Sempre bom vir a Manaus. Com É certeza. sempre bom vir a Manaus e encontrar pessoas que a gente se identifica, que a gente tem história, porque cada vez que eu olho para onde vocês, eu vejo uma história nossa no mercado imobiliário e é bom a gente ver a transformação e saber que fez parte dela. Sim. Né? Você Isso é saber importante. Isso você é fala importante. assim, "Puta, gente, isso não nasceu, isso foi assim, a história é essa. E ninguém me contou, eu vi isso acontecer, eu acredito nessa verdade e eu vejo que Manaus tem crescido muito e tenho certeza que a gente ainda vai fazer muito negócio junto e a Colmeia conta muito com Com vocês. certeza. E a gente conta com a Colmeia. Obrigado, Obrigado, senhores. senhores. Obrigada. Obrigado. Boa noite.